Todos os dias, um grupo de profissionais encara um desafio do desenvolvimento. Trabalhando na produção e na infraestrutura, estes profissionais garantem qualidade de vida a você, cidadão acreano. O Sengiacre vem parabenizar a todos os engenheiros, arquitetos, médicos veterinários, zootecnistas, tecnólogos, geólogos e geógrafos por tornar possível o crescimento e desenvolvimento do estado do Acre. Uma homenagem a todos os profissionais que dão suas vidas pelo desenvolvimento do Acre. Sengiacre, produção e infraestrutura a serviço do desenvolvimento. Todos os dias, um grupo de profissionais encara um desafio do desenvolvimento. Trabalhando na produção e na infraestrutura, estes profissionais garantem qualidade de vida a você, cidadão acreano. O Sengiacre vem parabenizar a todos os engenheiros, arquitetos, médicos veterinários, zootecnistas, tecnólogos, geólogos e geógrafos por tornar possível o crescimento e desenvolvimento do estado do Acre. Uma homenagem a todos os profissionais que dão suas vidas pelo desenvolvimento do Acre. Sengiacre, produção e infraestrutura a serviço do desenvolvimento. Todos os dias, um grupo de profissionais encara um desafio do desenvolvimento. Trabalhando na produção e na infraestrutura, estes profissionais garantem qualidade de vida a você, cidadão acreano. O Sengiacre vem parabenizar a todos os engenheiros, arquitetos, médicos veterinários, zootecnistas, tecnólogos, geólogos e geógrafos por tornar possível o crescimento e desenvolvimento do estado do Acre. Uma homenagem a todos os profissionais que dão suas vidas pelo desenvolvimento do Acre. Sengiacre, produção e infraestrutura a serviço do desenvolvimento. Ok. Estamos novamente no ar. Estamos iniciando mais um podcast do Sengi, canal Sengiacre, o nosso Nota Técnica, 18ª edição. Então, muito boa tarde, nobres colegas do Sengi, internautas e comunidade em geral. Dando sequência à nossa série aí de conversas, de bate-papos com os nossos candidatos. Temos a honra de receber hoje David Rau, candidato a governador do estado do Acre, e Dimas Sandas, candidato ao Senado. Uma parceria que botou a faixa etária lá embaixo, né? A dupla de você, não é isso? Eu acho que trouxe a média da idade. As meninas mostrando a cara aí, né? É isso aí. Sejam bem-vindos. É uma honra recebê-los aqui. Eu acho que a gente vai ter uma conversa muito bacana. Com certeza. Boa tarde, obrigado pelo convite. Agradeço a Sengi, né, esse sindicato que representa os engenheiros, não só os engenheiros, você me contava aqui que existem outros profissionais também que fazem parte, né, desse sindicato. E obrigado por você que está nos assistindo. Fique até o final, se possível. Acho que daqui vai sair boas ideias, boas propostas. E eu acho que vocês estão cumprindo aqui um papel importante, que é a de democratizar a democracia, sabe? Levar informação para os internautas, que também são eleitores, para que eles façam a melhor escolha possível, né? Baseado sempre naquilo que há de melhor, no plano de governo. Eu acho que está na hora de a gente parar de discutir nome de pessoas e começar a discutir projetos, né? Projetos. Nós temos um projeto para o nosso estado do Acre, né? Que é o Acre 50 anos em 8. E é sobre isso que a gente está querendo conversar. Perfeito. Já quero aqui pegar o gancho aí da sua fala, dos 50 anos em 8, né?
é que isso aqui também fica eternizado na rede mundial de computadores, né? Então, quem sabe daqui 50 anos, né, não vão, alguém aí, um estudante, né, vai estar pesquisando e vai ver lá Veio a conversa. Né? ver a conversa, né, vai assistir e vai dizer, pô, foi realmente se cumpriu, não se cumpriu, né? Vai ser bacana isso aí. Então, meu amigo, eu tive lendo, assim, muito rapidamente o plano de vocês, né? E aí, sinceramente, eu achei, pô, os caras jovens, tá vendo aí, eles, pra gente ser usado, tem que ser ousado, né? Senão fica na mesmice. E aí eu achei as super metas bem, assim, colossais, né? Para nossa realidade. Então, fique à vontade aí para começar a explanar. David Hall, governador do estado, como que a gente faz, por exemplo, para aumentar em 10 vezes a produção de grãos, né? Eu vou só passar a palavra aqui pro Dimas para ele poder se apresentar para a galera, para quem ainda não conhece. Eu já faço minhas as palavras do Raul, para a gente não ser redundante, mas dizer que é um prazer estar aqui para poder dialogar com essa categoria. Nós temos que apostar no futuro, temos que pensar em coisas grandes, mas não é de qualquer jeito, sim, né? sim. Não é do nada. A gente tem as experiências de políticas públicas de outros estados, inspirações variadas. E é isso, eu acho que é o momento da gente apontar o futuro, acreditar nele, e apostar e trabalhar e agir. É isso que a gente quer fazer e nós estamos muito felizes de estar aqui, de poder dialogar com a tua audiência. Bacana. Então eu inicio minha fala dizendo que nós somos do tamanho dos nossos sonhos e que pensar grande dá o mesmo trabalho de pensar pequeno. Então vamos pensar grande, a gente está pensando grande, a gente está pensando gigante, porque na verdade não é um plano de governo, é um plano de Estado. Sabe, a gente tem que pensar o Acre não para os próximos 4 anos, mas para os próximos 8, 10, 15, 20 anos, sabe? O Acre do futuro. Perfeito. Qual é o Acre que nós queremos, sabe? E o Acre que a gente quer é um Acre empreendedor, sabe? Um Acre que possa competir com outros estados em pé de igualdade, levando aquilo que a gente tem de melhor para poder exportar, sabe? A gente está com foco na produção. Existem os nossos produtos da floresta. Sim. E existe também o agronegócio que está aí, a soja, o milho, o gado, sabe? E a gente está observando o que deu fora, o que está dando certo em outros estados, né? Mato Grosso, Rondônia. E se está dando certo lá, pode dar certo aqui. A gente faz aqui as nossas adaptações, né, ao nosso clima, ao nosso ambiente, ao nosso contexto. A nossa cultura, né? Cultura. Mas a gente tem que potencializar isso que a gente tem de melhor, sabe? E a gente tá com foco muito nisso, na questão da produção. Porque se você não produz nada, você não tem dinheiro em caixa. Se você não vende um serviço, né? Ou produz alguma coisa ou vende um serviço. Né? É assim que funciona na vida privada de cada um, e no governo também não é diferente. Então, a espinha dorsal do nosso plano de governo é esse projeto, né? Aumentando isso, conseguindo ter dinheiro em caixa, a gente executa as políticas da segurança, da educação, da saúde, do meio ambiente, né? Não é verdade, Dimas? Para quem conhece um pouco de história do Acre, né, nós tivemos um governador chamado Wanderlei Dantas na década de 70 e 80, e o Wanderlei Dantas iniciou esse processo de tentar trazer para o Acre aquilo que havia de mais moderno no agronegócio do Brasil. Foi ele que trouxe gado para cá de avião, que naquela época a gente não tinha muitas essas possibilidades. A gente vê, inclusive, fotos aí na internet dos aviões chegando com gado, trazendo matrizes, que criou outras escolas agrícolas, né, o famoso Dantinha. Então, eu acho que o Acre iniciava ali um ciclo interessante, as bases do agronegócio, mas isso foi interrompido, né, por um outro projeto político que iniciou ali na década de 90, no movimento já vinha da década de 80. E o Acre, que tem 20 anos mais velho do que Rondônia, hoje tem um PIB 3 vezes menor. Então, essa economia de base florestal, ela tem o preço da sustentabilidade, mas ela tem o preço também da baixa evolução econômica do Acre, se a gente comparar com outros estados, né, da baixa inclusão social. Infelizmente, não trouxe os benefícios, não trouxe a riqueza que a gente esperava para melhorar a vida das famílias. Em determinado momento, a população resolveu mudar de projeto. Elegeu o atual governador Gladys Cameli, prometendo, né, quebrar um ciclo de desenvolvimento de um modelo, mas esse modelo até então
não se mostrou concretizado, né? Eu, recentemente, fiz uma turnê de 7 mil quilômetros pelo Brasil, principalmente pelo Mato Grosso e por Rondônia. Eu passei 8 meses estudando o agronegócio em Rondônia, imersão. Depois eu passei 9 no Mato Grosso, estudando imersão, justamente para a gente ajudar a construir esse projeto para o Acre, baseado naquilo que havia dado certo nesses estados. Porque a maioria das pessoas aqui critica a Rondônia quando compara a evolução econômica, né? Rondônia está hoje com um PIB de 45, o Acre de 15 bi, né? E o Mato Grosso é um estado 12 vezes mais rico do que o Acre. De 13. Todos eles fizeram o que nós estamos propondo no Acre 50 anos em 8. A diferença é que nós podemos olhar para esses estados e observar os acertos e os erros e pegar aquilo que foi acertado e implementar aqui, adaptando a nossa cultura regionalizada e fazer as coisas mais rápidas. E é por isso que a gente acha que dá sim para o Acre dar um salto no desenvolvimento econômico de 50 anos em 8, porque durante os últimos 30, 40, 50 anos nós tivemos travado aqui com essa discussão polarizada de que o agronegócio é ruim, de que a economia de base florestal é o melhor e tal. Eu acho que não existe o bom nem o melhor, existe o melhor dos dois, né? E é isso que o nosso plano traz para o debate e para discutir com a sociedade. Tem muita coisa para falar. Né? Sim, eu puxei para a produção porque eu sou engenheiro agrônomo, né? Uhum. E a gente sempre entra nessas discussões, né? Fazendo essas contas aí. E outro dia teve um outro candidato aqui, a gente falou disso, que é diferente, né, de Rondônia e Mato Grosso, principalmente, né? É o nosso mancha de solo, que cabe uma mecanização intensiva e tal, ela é extremamente limitada, né? Então é possível se calcular tudo de soja, quanto que isso vai gerar de riqueza, né? E talvez seja bem menor, né? Que é no Mato Grosso, né? Que tem um bom pedaço de cerrado, e esse pedaço de cerrado também adentra a Rondônia, né? E aí é uma comparação interessante, né? Mas, né, vale a pena saber que o Acre inteiro não dá para se transformar em um grande cultivo de soja, né? Não é isso que nós estamos defendendo. É utilizar melhor o que já está degradado, porque, né? A área já desmatada. Então, e mesmo que está degradado, em partes, né? Ela vai ter muito pouco, né? Nessa mancha de só solo. Só para contextualizar com o que tu está falando, a gente tem que suporta uma agricultura super intensiva. A gente tem uma pesquisa da Embrapa e da Federação da Agricultura, que a gente está reafirmando esse dado, porque são dados de pesquisa dos últimos 20 anos, que dizem que o Acre tem potencial para aumentar a produção de grãos, principalmente em 21 vezes na área já desmatada. São as pesquisas que estão falando, fomos nós que queremos esses dados. Né? A nossa meta fala, a gente tem potencial para crescer 21 vezes, e a nossa meta está falando em 10 vezes, ou seja, a gente está pegando metade desse potencial, porque o Acre hoje deixa mais de 5 bilhões de reais na mesa todo ano por não fazer esse investimento, principalmente no consórcio de culturas, né, com práticas que já são desenvolvidas por outros estados. Assim. Então, eu acho que, do ponto de vista mais imediato, não tem outra coisa para o Acre fazer para tentar dar um plus na sua economia, incluir mais as pessoas e sair dessa situação de miséria que a gente vive, porque a maior parte da população. Eu também acredito no agronegócio, não tem como. Com criatividade, respeitando o meio ambiente. Eu só acho que essa saída para o grão, né? O agronegócio, aí você pensa logo na soja, né? Todos esses estados aí, primeiro a pecuária, ela foi lá para cima em tecnologia. A gente ainda não deu esse passo, né? A pecuária, ela chegou nesses estados e abriu as portas para a agricultura superintensiva, né? Você pode ver, o gado veio andando e a agricultura veio andando atrás. Então, nós ainda não conseguimos, por exemplo, dar esse plus na nossa pecuária. Tanto que a pecuária de Rondônia também tem essa mesma proporção. O gado, a pecuária leiteira de Rondônia é maior do que o nosso rebanho de corte, né? E usa grão como principal ativo para a finalização das unidades, que é a fase de engorda e acabamento. Precisa de soja e de milho, coisa que o agro não produz. Por isso que a gente não evolui. Entendeu? Que outro detalhe que Rondônia fez, né? Ela não elegeu políticos, por exemplo, para o Congresso, aqueles políticos profissionais, né? Começou a levar empresários, né?
E talvez isso realmente seja uma coisa tem uma que o visão Acre, diferente. né, tenha, né, mas os números, né, se a gente for esse caminho, né, para o grão, pô, eu acho que ainda tem muito que melhorar na pecuária, Com né? certeza. Você vai para o campo, né, você vai andar, nós temos, né, o número de pequenos produtores é infinitamente maior Sim. do que os de grandes, e os caras não estão conseguindo criar seu gadinho, pô, Pois né? é. Então, tem algo, quando eu ouço falar muito, né, dos grãos e tal, mas, pô, a gente está esquecendo Mas que na pecuária nós não demos nós esse não estamos plus ainda, propondo né? a substituição, a gente está Não, tá propondo a integração, concomitante, a né? ILPF, né? Que é o nosso principal modelo. É assim, Dimas, eu estou colocando aqui o discurso que sim. está sendo debatido no Acre, né? Entendi, sim. Né? Então, eu vi vocês, né, no programa aumentar em 10 vezes, mas eu não vi aumentar, então, em 50 vezes a pecuária. A pecuária está inclusa nisso, Né? porque é grãos e proteína animal. Né? Porque os grãos abastecem e sustentam a proteína animal. Para criar porco precisa de ração, milho, soja. Para criar galinha precisa de ração, milho e soja. Para engordar gado e finalizar precisa de milho e soja. Ou seja, o grão é a base da elevação para trazer essa produtividade maior, para aumentar a carcaça, para aumentar a produtividade, precisa de grão. Cadê da piscicultura? Por que não deu certo no Acre? Porque não tinha ração Amazônia. que vinha de Peixe da Rondônia, Amazônia. e importada, encarecia o preço do peixe aqui. E a gente não conseguia competir com Rondônia, Eu que acho que produzia. foi ontem, aqui com um candidato, a gente estava conversando, e aí vai para esse rumo, né? O Acre está muito aí na pauta, né? Grãos, mas... Tá um Pô, caos, né? a gente paga aqui na tonelada do calcário R$760 na tonelada do calcário. Nós temos o segundo maior produtor do Brasil aqui do lado, Rondônia. Tu sabe disso, né? Né? Lá no Paraná, né? E vindo de lá para cá é 60. Então, R$700 é o frete. Então, a gente está, né, querendo entrar nessa agricultura aí, não é, né, nessa agricultura super intensiva, mas de início, tu vai gastar por hectare R$700 a mais que, né, os outros estados, né, que produzem, ou né, que tem o calcário muito mais. Falando só do calcário, né? Fora todas as outros. O arcabouço tecnológico que se exige, né? Mas eu acredito que dá. Só que tem hora que a gente mira numa coisa, né? E está esquecendo que a gente podia ajustar tanta coisa, por exemplo, fruticultura, né? Está no projeto também. Né? Incluir essa base. Eu não estou aqui questionando não, mas eu o estou explicando plano para o de pessoal vocês, entender né? que não está excluído. Né? A gente ouve né? muito pouco falar, né? Que a fruticultura, que é agro, Sim. nós temos um potencial gigantesco. Tem, e não é explorado. Inclusive, isso já está com De maneira previsão inteligente. lá no nosso o zoneamento, né? As áreas que produzem. A gente vai, em síntese, né, diversificar a matéria-prima, né, industrializar nossos produtos. A maior questão do agro é que todo mundo essa... fala de agronegócio, mas a maioria dos políticos não sabe o que é agronegócio, né? Nunca plantou uma cebola, né? É muito mais amplo do que quando se fala em agronegócio. Só se pensa em soja, né, mas tem toda uma cadeia, não se resume a isso, é muito mais amplo. Né? E a gente, Jimmy está pedindo para chegar o microfone um pouquinho mais perto. Assim, eu acho que o grande gargalo nosso para o desenvolvimento é que nós não temos matéria-prima, né? A matéria-prima nossa é a floresta. A madeira, né? E, infelizmente, né, por esses 20 anos aí que talvez não tenha se conseguido o resultado, né, que se esperava, a gente está num momento que parece que é um xingamento, né? Falar dos produtos da floresta. Né? A gente não está abandonando isso. Pelo contrário, a gente precisa potencializar isso. Agora inserir tecnologia. Criar estruturas para larga escala no produto florestal é muito mais difícil, porque tem a própria geografia e o próprio ambiente de uma floresta densa não nos permite passar um trator, passar uma máquina com uma colheitadeira, algo que dê escala e velocidade na produção. Depende daquele extrativista que vai com um cambitinho lá, pegar um ouricinho de castanha, sujeita uma picada de cobra, uma ouriçada na cabeça, bota no paneiro e leva para algum lugar. Se fazia isso, assim,
a vida toda. Há 100 anos atrás fazia É desse o jeito. açaí E hoje. hoje continua fazendo do mesmo jeito. O açaí Pois é. hoje ainda é assim, né? Então, assim, a gente perdeu o Esse monopólio é da o- borracha justamente porque a gente não teve capacidade de criar uma forma industrializada de produzir, né? E aí nós ficamos para trás É, é isso, O são que- coisas que a gente não está descartando. a história né, está aí para mostrar que houveram erros, né? Porque nós poderíamos ter feito isso em escala industrial E tinha, garantir né? o monopólio desse tinha, mercado né? por Já mais tinha tempo. tecnologia Sim. para Tinha, ter mas os não teve capacidade seringais, política né? e visão para ver que a gente não está sozinho no mundo e que tem outros mercados que vão concorrer com a gente. Igual agora, qualquer tipo de produto que a gente queira fazer Se a no gente- Acre tem concorrência. Se a gente for fazer uma avaliação, por exemplo, né, a Frente Popular, né, que foi esse projeto que perdurou durante 20 anos, né, teve seus acertos e teve seus erros, né. Quando eles assumiram na década de 90, né, o PIB do Acre era de 1,5 bilhões de reais, né, muito pouco, né, estado pobre. Passados os 20 anos, Tião Viana, em 2018, deixa o governo com um PIB de 15 bilhões, quer dizer, né, um crescimento de 10 vezes, né. É pouco ou é muito? Depende, comparado Parece, aqui. não, parece que tinha até erro. Assim, eu tô falando que parece, né? Alguma diferença dessa, parece até que essa galera aqui que não sabia estimar o PIB, né, cara? Perdia dados, sei lá, né? Ninguém sabe, pode ter sido, né? Poderíamos ter crescido mais, Rondônia nos passou, né? Tem uma série de avaliações que a gente pode fazer, né? Foram feitas escolhas, né? E aí, por exemplo, o Gladys assumiu, né? E está deixando o governo agora com um PIB de 13 bilhões, né? Teve a pandemia, e a previsão agora de 2022 é uma retração de 1%. Quer dizer, O governo Gladys não tinha meta econômica, né? Nunca falou disso. a tônica do debate de 2018 foi justamente essa, agronegócio. Essa Isso. era a palavra que os eleitores queriam ouvir, mas não se falava como, né? Como, né, fazer, porque, olha, veja, seria muito ingênuo acreditar que em um curto espaço de tempo a gente seria tão competitivo quanto o nosso vizinho aí, Rondônia, né? Não é assim, né? Então a gente não pode simplesmente desprezar tudo aquilo que já foi feito no passado, né? A gente não pode simplesmente descartar. Eu fui ler o plano do Gladys, ele chama de década perdida, né? Como se não tivesse aproveitado absolutamente nada, né? A gente está dizendo o seguinte, olha, a economia com base nos produtos da floresta, ela chegou à sua exaustão porque não teve a capacidade de se atualizar. O que a gente está propondo é dar prosseguimento, dar continuidade, mas com a inserção da tecnologia para potencializar essa produção. Agregado a isso, o agronegócio. Não tem como escapar do agronegócio, mas um agronegócio sustentável, aquele que a Embrapa recomenda, né? O Sistema Consorciado Integrado Lavoura, Pecuária e Floresta, né? Utilizando aquilo que já foi desmatado, né? Então, é disso que a gente está discutindo, sabe? É um projeto ousado, audacioso, mas a gente está falando disso com muita responsabilidade, com muita propriedade, porque eu acho que a gente não pode infantilizar os eleitores, sabe? Os cidadãos, a gente não pode falar das coisas de maneira vaga. Eu vou fazer isso, eu vou criar aquilo, e não se tem projeções, não se tem metas, não se tem estimativas, não se tem dados. Então, se tem um diferencial que a nossa candidatura está se mostrando, é que a gente está falando as coisas com muita verdade, Sim. né? E procurando ter responsabilidade naquilo que a gente fala. Perfeito, perfeito. O colega está comentando aqui que a produção florestal ela é mecanizada, né? O manejo, né? É que assim, outro dia eu estava numa palestra de alguém do governo, né? E aí aponta lá, se eu não me engano, 56% da receita do Estado vem ainda Dos produtos florestais. dos produtos A florestais, madeira né? e a castanha liderando castanha. isso. E a carne. Madeira principalmente, proteína, né? governo como terceiro E ativo. aí os grãos, né? Vem lá, mas aí, pô, aqui que é Bastante pulverizado. né? Aqui que é o potencial, esse aqui. Putz, A gente- quer dizer que então a gente tá Ainda, novamente, né? Dependendo. Olha só, deixa eu te falar Se um critica dado tanto, aqui. mas... Sabe quantos por Né? cento dos nossos produtores hoje contam com assistência técnica no Acre? Menos de 10%. que É, Como é que problema. um estado que Esse leva é um a sério gargalo. um debate sobre agronegócio pode fazer agronegócio sustentável com máxima eficiência, sem o básico que é o conhecimento produtivo, né? Subaproveitamento, Principalmente né? com médio e Perfeito, pequena produção. Esses perfeito. 10% já inclui os grandes. Então, assim, cara, não dá para brincar de economia Infraestrutura. porque... Infraestrutura. são várias Escoamento coisas, né? do... Né, do Então, hoje a gente não básico, conhece qual é o normal. plano safra, a gente não sabe como é que está a situação da titulação das propriedades. É o gargalo número 1, então tem que acelerar
tem que acelerar, tem que titular o máximo das terras, porque sem a titulação o cara não consegue acessar quase nada. No nosso plano de governo tem uma proposta lá que é transformar as pequenas colônias em um conceito que a gente está chamando de unidade produtiva padrão, que são propriedades que terão um projeto de desenvolvimento local, começando pela parte de titulação, depois vem a parte de capacitação dos produtores, principalmente com foco no filho dos produtores, para a gente conseguir fixar. Que tem uma meta, tem uma meta de que cada propriedade gere lá uma renda familiar de 5 a 10 mil reais. Né? Criar as condições. Então a gente vai fazer essa parte o governo vai investir forte. Inclusive eu no Senado vou canalizar a maior parte das minhas emendas para o setor produtivo, porque eu sei que ali é a base de qualquer coisa que a gente possa fazer. Então são as unidades produtivas padrão, levando assistência técnica, entrando com a pavimentação e a reestruturação de ramais dentro de um planejamento. Não adianta fazer um ramal aqui, o produtor está com safra aqui. Tem que ter um planejamento bianual para produzir, para planejar a safra. Aí o Estado entra com a infraestrutura para a gente dar uma logística precisa e ali bem alinhada com o que a gente está produzindo. Nós temos mais de 13 mil quilômetros de ramais, não dá para fazer tudo de uma vez. A gente colocou uma meta de recuperar pelo menos metade disso em parceria com as prefeituras. Eu achei obra, que né? Uma hora, eu falei, pô, nessa daqui eles parece que foram mais comedidos, assim, né? Porque a gente que sabe nas do tamanho. estradas pros municípios. Aí vocês colocaram, acho que 15%. Realizar 15% por ano, todo né? ano, porque são 3 estradas, aliás, são 4, né? Então, se cada governo que passou pelo Acre tivesse feito o mínimo que a gente está colocando aqui de meta, todo ano, esses municípios já estavam interligados faz tempo. Sabe quanto é que custa uma passagem de avião para um cara sair lá de Santa Rosa para vir aqui em Rio Branco? Vai vir e voltar? Mais de R$1.000. E é um teco-tecozinho. No inverno, no verão, o cara não chega, porque o rio seca e fica aquelas bancadas, o combustível lá custa um absurdo. Então, essas pessoas, elas não vivem, elas sobrevivem, né? À margem completamente daquilo que o Estado poderia levar de isolado, política né? pública. Não deveria nem ser chamado de município pela escassez de possibilidade de respeito aos princípios da cidadania. Então, eu acho que o governo que se preze, que pensa um Acre grande, né, dos próximos 10, 15 anos, ele tem que recuperar a BR-364, integrar os tem municípios. que interligar os municípios, ele tem que fazer grandes obras estruturantes para tornar o Acre mais competitivo. Do ponto de vista do investimento do empreendedor local, mas de outros estados. Pensar o estado por O inteiro. nosso foco é empreendedor local, né? A gente não tem essa teoria de que vai vir uma empresa, não sei de onde, que vai chegar aqui, vai valorizar a gerar prata emprego. da casa. A né? nossa aposta é aqui. Então, isso tu tá estruturado, tá alinhavado. Não é algo qualquer feito de qualquer jeito. Beleza, estamos falando aqui de produção, entrou um pouco agora na infraestrutura, né? Bora para educação, professor. A educação é um dos meus temas favoritos, sabe? Olha, a gente tem metas audaciosas. Erradicar com o analfabetismo, né? Não é possível que na era da tecnologia, onde já é possível ter robôs autômatos feitos com tecidos de pele de rã, sabe? E a gente ter pessoas analfabetas, né? Não me entra isso na cabeça. E como conseguir, de fato, erradicar? A gente tem um projeto que é o EJA na modalidade EAD. A pandemia veio e mostrou que a tecnologia está aí. Né? Está aí. E era para a gente já estar usando isso há muito tempo, porque isso já era uma realidade em algumas cidades no nosso Brasilzão, como, por exemplo, Vitória, entendeu? É onde a gente pode chegar a esses municípios mais distantes, né, por meio da comunicação. Agora, existem outras medidas também que precisam ser adotadas, né, no que se refere à educação. A gente também tem uma meta ousada, que é colocar o IDEB do Acre entre os 4 primeiros colocados, né, e será necessário uma série de ações, de projetos articulados, que de maneira integrada vão nos possibilitar esse resultado. Um desses projetos é valorizar os nossos professores, né? Por exemplo, se um professor do Estado quiser se qualificar, ele não pode fazer isso, né? O Estado não libera, né? E quando libera sem remuneração, sabe? Para poder fora do Estado, para poder fazer mestrado, doutorado, né? As instituições federais como o IFAC e a própria UFAC fazem praticamente empurrar o professor, vá se qualificar, porque isso é importante para a instituição, né? E a gente vai possibilitar que o professor que queira se qualificar, e essa já é uma realidade de muitos estados do Brasil, para que ele vá com ônus. A gente vai também oferecer prêmios para os melhores professores do estado, sabe? Valorizar não é só a questão salarial, ela também é importante.
Mas existem também outras Como questões. servidor público, tô doido para chegar nessa pauta aí. Também existe uma necessidade de uma valorização social, sabe? O prestígio, né, do professor. E a gente tem que olhar para os alunos. Sim. Existe um descompasso entre aquilo que o professor fala e aquilo que o aluno gostaria de ouvir. O aluno, ele aprende mais uma aula de história com o Felipe Castanhari no YouTube do que na escola. Por quê? Por causa da linguagem. Eu não responsabilizo os professores. Nós fomos formados em uma geração anterior, mas a gente precisa se atualizar. Só que quem tem que prover essa atualização é o Estado, por meio da Secretaria de Educação, com formações continuadas. E que precisa também ter entendido que muita coisa mudou, né? Exatamente. Nesse período aí, principalmente da pandemia, né? Então a gente tem que aprender, né, essa nova metodologia de ensino que seja atrativa, que dialogue com a tecnologia, que seja interativa, né, de modo que o aluno possa, de fato, se sentir representado e coloque o aluno como protagonista desse processo de aprendizagem, né, porque o papel do professor, na verdade, não é o de detentor do conhecimento, mas de um monitor, um orientador que ali ele apenas dá as ferramentas, as condições para que o aluno possa alcançar o seu conhecimento. A gente também tem um projeto que é do empreendedorismo. Eu vi a aula de empreendedorismo. A reforma do ensino médio já possibilitou que isso seja trabalhado no ensino médio, só que a gente vai começar a trabalhar desde o ensino fundamental, né, das séries. Série, né? São 8 anos de aula de empreendedorismo. Qual é a ideia? A ideia é que ao final, né, da conclusão do curso, ele já saia com a sua MEI, né? Aquele estudante que tem vocação, MEI, né? Que tem vocação para o empreendedorismo. A gente quer fomentar esse ambiente, sabe? Mudar essa cultura, porque não tem concurso público para todo mundo, sabe? O mercado já está saturado para algumas profissões. Então a gente tem que diversificar e possibilitar que o acriano, né, possa caminhar com as próprias pernas. Tem uma outra coisa aqui que o David estava falando, né? As pessoas podem perguntar assim, a gente tem uma teoria, né? A gente precisa ensinar as pessoas a aprenderem. Hoje em dia, o professor não é mais a única fonte de informação como era. Antigamente as pessoas não tinham acesso a livro, hoje em dia tu entra na internet, tu tem os livros digitais, tu tem aulas, tu tem os cambal, né? Então, está faltando as pessoas utilizarem isso de forma mais inteligente, né? Saber onde é que estão as informações. Tem uma meta estruturante aí, que é a gente tentar universalizar o acesso à informação, seja para pessoas que estão na cidade, aí entra a reestruturação do programa de internet, o Floresta Digital para a cidade. Tem a proposta da gente tentar universalizar também o acesso à internet nas zonas rurais, através da internet via satélite. Nós temos um programa também que tem como objetivo levar um kit multimídia para as famílias que moram em comunidades onde o sinal de TV aberta não pega. Qual é a ideia? Levar uma TVzinha, eu não sei se isso vai ser uma política que o Estado vai doar, se vai ser subsidiado, mas a ideia é o cara ter uma TV, pelo menos uma de 32, uma placa solar que gera energia e uma antena parabólica. Com isso, ele vai ter acesso à nossa rede da TV pública, que vai transmitir durante 24 horas conteúdos profissionalizantes, justamente porque a gente quer que esse conhecimento técnico ligado ao setor produtivo chegue para todo mundo. Possivelmente, eu fui um jovem que morava em zona rural, no final do ramal do mundo. Só vai quem tinha negócio, né? E eu saí de lá justamente porque a escola que eu estudava, multisseriado, só tinha até a 4ª série. Bati na 4ª série, tinha que ficar repetindo. Se tivesse um programa como esse, possivelmente eu teria feito um curso técnico lá, me qualificado, teria ficado cuidando da propriedade da minha família. A gente poderia ter alterado o nosso status econômico através de um projeto como esse. Então, eu não vejo uma outra alternativa, se não for elevar a capacidade produtiva das pessoas, né? E aí o governo precisa ter um aporte mínimo para que a pessoa tenha um motorzinho ali para começar a caminhar com as próprias pernas. E não tem outro jeito. É o conhecimento, é a informação, é a capacidade produtiva. E a internet hoje em dia é vital, né? O Elon Musk fez uma parceria. A gente já estava defendendo isso, aí o governo federal fez uma parceria para que, inclusive, ele já assinou um bocado de termo de cooperação técnica para facilitar o acesso de comunidades rurais da Amazônia, e o Acre está incluso aí. Então, tudo que a gente está propondo está conectado. Nos próximos 5 anos, nós vamos ter internet via satélite, tipo o Acre todo, eu tenho certeza disso. Nós estamos conectados com isso. A questão é, o que nós vamos fazer com isso? Para que a gente vai fazer? Né? Então, isso está alinhado com o que o governo federal está pensando e com a necessidade das populações. Se o cara tem acesso à comunicação, ao curso técnico, melhora a sua renda, se o cara melhorar a renda dele,
com certeza a vida melhora para as populações. Ninguém quer abandonar a sua colônia para vir morar em periferia de cidade. Ninguém, pouca gente. O cara só sai de zona rural por duas coisas, né, de uma colônia. Ou porque ele está com problema de saúde e não tem assistência, ou porque o filho tem que estudar e não tem escola. Quem é de zona rural, quase todo mundo aqui tem um pai, uma mãe, um avô que veio de zona rural e sabe que esses são os dois motivos. Então, se a gente solucionar isso, a gente quer que daqui a um tempo as pessoas saiam da cidade, da periferia, do desemprego e vá para o campo, porque o agronegócio está funcionando, porque as agroindústrias familiares estão funcionando para poder agregar valor a essa larga escala produtiva que a gente está propondo, e o Acre finalmente encontra o seu caminho econômico. Porque eu não vejo outra alternativa num curto espaço de tempo para a gente dar uma melhorada nesse sentido. A gente tem outras propostas do ponto de vista da educação mais ligada à tecnologia, de formação profissionalizante de cursos que tenham a ver com a internet das coisas, com o desenvolvimento de software, com gestão de tráfego em rede social. Profissões que são ligadas à internet, que você pode desenvolvê-la de qualquer lugar do mundo, inclusive do Acre. São outras portas. E isso vem com a Universidade Digital, que é um projeto que a gente tem também. Uma universidade pública. De criar uma universidade para universalizar o acesso ao ensino superior. Qualquer pessoa no Acre que queira ter uma graduação vai ter, porque a gente tem tecnologia para montar, empacotar o conhecimento, distribuir pela internet e gastando pouco. Não precisa construir um prédio, não sei o quê. É mais acessível. A gente já tem uma estrutura de comunicação, que é a TV pública, de rádio, nos 22 municípios, só que isso é mal utilizado. Querem fazer o mesmo tipo de conteúdo que a TV aberta faz. A gente vai usar isso com mais inteligência, principalmente para levar capacitação técnica e educação de alta qualidade para o nosso povo. O Acre vai mudar, e é através da educação formal e profissionalizante. Bora para a saúde? Bora, saúde pública. Saúde é um tema sensível, né? A gente teve aí a pandemia, existem avaliações aí com relação à condução do governo local, né? Uns dizem que foi bom, outros dizem que foi ruim, poderia ter salvado mais vidas, outros agradecem não ter seguido a orientação nacional do presidente, enfim. O fato é que os gargalos da saúde pública, eles continuam os mesmos, sabe? São as filas intermináveis, a dificuldade para a realização de exames simples. Agora, eu acho que o campeão das reclamações é o maltrato, né? Já passei por isso. Eu nem responsabilizo os profissionais da área da saúde, que muitas vezes eles ficam sobrecarregados, sabe? Mas aí a gente precisa melhorar a forma de seleção para que a gente possa identificar determinadas potencialidades que verifiquem o tratamento para o outro, sabe a questão da empatia, que trabalhe quem realmente tem a vocação para essa área, né, que possa atender bem, que a gente já chega lá com doente, né, já numa situação desconfortável, e muitas das vezes a gente é mal atendido. Eu já passei por isso, eu uso a saúde pública e sei muito bem como é que é. E existem, assim, eu sei que a gente está perfeitamente... Então, seu plano de saúde é tipo o meu, é o Jesus. A gente está plenamente ciente que compete ao Estado cuidar da questão da saúde no que se refere à média e alta complexidade, né? Mas também a gente pode muito bem, a gente vai fazer isso, dar o apoio para as prefeituras, né, que se refere à baixa complexidade, principalmente a prevenção, porque o custo quando a doença se agrava é muito elevado, né? Daí a necessidade da gente ir lá atrás e evitar que a doença se agrave, né? Por meio de boas práticas, né? Que cuidem não só da saúde física, né? Contra a obesidade, mas também a saúde mental. Então, o nosso plano com relação à saúde está muito voltada a essa questão da prevenção. A gente tem a teoria que construir prédio não resolve, né? E a gente tem visto isso aí, prédios novos, prédios bonitos. O pronto-socorro, por exemplo, você acha que o atendimento do pronto-socorro melhorou? Né? Derrubaram as enfermarias e construíram a mesma quantidade no mesmo espaço. Melhorou um pouquinho o ambiente, mas a capacidade de absorção de demanda ficou a mesma. É um tipo de obra burra, né? Porque se fosse nós teríamos reformado aquele espaço que já tinha e construído um outro para aumentar a capacidade de leito, mas não foi isso que aconteceu, né? Então, o pronto-socorro continua do mesmo jeito, aquele caos ali na recepção, a gente vai nas UPAs, a mesma coisa, a gente vai na Fundação Hospitalar, a mesma coisa, filas e mais filas. E eu tentei marcar uma consulta com o otorrino, passou 2 anos. 2 anos depois eu recebi uma ligação dizendo que eu me atendeu. Eu digo, rapaz, se eu tivesse morrido, eu já tinha
voltado em outra vida, né? Sei lá, né? O pessoal que acredita parece nisso, né? que também precisa de um investimento demais. grande em equipamento, né? Tem a questão do equipamento, mas tem quem é que vai operar os equipamentos, né? Então a gente tem um problema da forma de selecionar as pessoas, eu acho que é muito ruim. Tem muita gente que vai para a área da saúde que não tem aptidão nenhuma para estar ali, que está lá só pelo dinheiro, trata mal todo mundo. Aí você vai no consultório particular, o cara te trata como rei. Porra, né? Desculpa o termo, mas mostra que é o dinheiro que está mandando, né? Então, trata o serviço público muitas vezes como um bico. Ah, vou ali fazer um biquinho ali, porque o meu negócio principal é o meu consultório. Na minha opinião, quem tem consultório particular não deveria atuar no serviço público. Deveria escolher, né? A minha opinião, não é do nosso plano, não é do David, porque é uma questão de assumir essa responsabilidade. A gente tem uma outra situação aqui no Acre, que é as filas, né? Toda eleição, todo mundo promete que vai acabar com as filas, já viu isso? E nunca acaba com as filas. Não acaba porque nós temos um problema, né? Qual é o nosso problema? Especialidades, né? Eu fiquei com o meu ouvido inflamado aí uns 3 meses, eu fui em 5 clínicos, cada um passava um remédio diferente. Parecia que não, o meu vai ser melhor se eu tomar essa aí me dava lá uma lista de remédio, custava lá uns 200, 300 reais, eu tomava, medicava, tomava injeção, não melhorava. Aí eu consegui uma consulta com um especialista, fui lá, o cara passou um remédio manipulado, 2 semanas eu estava bonzinho, eu disse, caramba, eu devia ter ido no especialista. Só que não tinha agenda para o especialista, e se eu fosse na fundação, eu fui no particular. Se eu fosse na fundação, ia demorar 2 anos de novo. Então, só para finalizar essa ideia aqui, David, a gente só vai acabar com fila, ou pelo menos reduzir, que acabar eu acho quase impossível, se a gente melhorar os salários dos médicos, né? Porque o nosso salário não é competitivo com relação aos outros estados. Os médicos que se formam aqui vão embora por quê? Porque tem gente pagando mais, porque eles ganham muito mais no setor privado. Então o estado tem que melhorar o salário, tem que melhorar o sistema de seleção de pessoas e tem que dar estrutura também, porque os médicos não querem ficar numa unidade de saúde sucateada, se ele tem um local para trabalhar com melhor condição. A gente ouve isso dos médicos, então está aí o gargalo, não é só um problema, né? Então não adianta dizer que vai resolver, o Estado precisa melhorar a sua condição econômica para ter mais dinheiro para melhorar o salário de médico, para melhorar o salário de professor. O nosso sonho é ter o salário do Maranhão, né? Quem é que não gostaria de ter um salário daquele? Todo professor que sabe que o Maranhão paga hoje o melhor salário do Brasil. Só que só o salário não resolve, tem a estrutura física também, o ambiente, tudo é o conjunto, né? Para tornar o ambiente profissional do profissional de saúde mais viável e mais atrativo. Senão a gente não vai fixar ninguém. E quando a diziam que, só para concluir, agora mesmo, diziam que o curso de medicina ia resolver o problema de médico. Não resolveu, a gente forma, os caras vão embora. Quando a gente fala da necessidade de se modernizar, né, de fazer um upgrade, né, de se atualizar, não é só na economia, não é só na educação, é na saúde pública também. Sim. Porque, assim, existe, por meio do fluxo hospitalar, a gente consegue reduzir as filas. Né? Por exemplo, a gente, numa parceria com o curso de saúde coletiva lá da UFAC, que é um curso ocioso, que, na verdade, eles são formados para gerir hospitais. E, infelizmente, ocorre que as indicações para as diretorias dos hospitais são indicações políticas, sem determinados critérios meritocráticos e sem colocar profissionais que conheçam de gestão, sabe? Não é só um médico, mas é um gestor. A gente vai chamar esses profissionais, né, formados pela nossa UFAC, nossa querida Universidade Pública Federal, que eles sim têm a competência, a expertise para poder gerenciar. É um problema de gerenciamento. Por exemplo, com relação às filas, né, os algoritmos estão funcionando. Eles nos dão as informações, por exemplo, dessa falha de comunicação, quando um leito é liberado, mas a informação não chega. E aí acredita-se, né, que o leito tá sendo ocupado, quando na verdade não está. E por meio do dispositivo, por meio desse fluxo inteligente, a gente conseguiria facilmente resolver o problema. Por exemplo, um aplicativo para fazer um check-in, antes que a pessoa chegue lá, ela já faz o check-in de casa e quando chega, já chega para ser atendido, porque o dispositivo é automático, ali já tem um prontuário. Todo mundo às 7 horas. Já tem um prontuário eletrônico. Uma outra situação que o David falou aqui com relação à saúde preventiva, né? Não tem sistema no mundo que dê conta para cuidar da saúde das pessoas. Quando a maioria da população mora numa rua que no verão é poeira no nariz o tempo todo, no inverno é lama, esgoto a céu aberto, tem uma água de baixa qualidade,
80% do esgoto do estado não é tratado. Eu ia né? já falar que a população, prevenção, a população, chegar no saneamento básico. A população se alimenta mal, vivendo na Amazônia, num lugar que quase tudo dá. A gente não tem na dieta das pessoas uma dieta mais equilibrada, com verduras, com frutas, o que é um absurdo isso. A gente consome muito refrigerante, muita coisa industrializada, quando a gente poderia ter uma nutrição melhor. E aí nós queremos gastar o nosso dinheiro de mídia, em vez da gente ficar fazendo só promoção do governo, para tratar campanhas que ajudem as pessoas a melhorar a sua cultura comportamental, trazer parques, deixar as cidades mais bonitas. O nosso plano de governo é o único que tem lá previsto plantar árvores. Por quê? Porque a gente quer deixar as cidades, do ponto de vista estético, mais atrativas, beleza cênica, mas também pensar na climatização das cidades, pensar em transformar esse ambiente em algo mais saudável, alimentar as práticas esportivas, meditação, pensar na saúde mental da população. Porque eu acho que isso tudo, consociado em médio prazo, vai fazer com que menos pessoas fiquem doentes, as doenças psicossomáticas ligadas ao estresse, ao modelo de vida. A gente quer trazer um pouco mais da cultura asiática para a Amazônia, que tem toda uma condição para que a gente viva melhor aqui, com um estilo de vida mais equilibrado, a obesidade, a falta de atividade física, tudo isso. A gente olha para os nossos parques, para nossas quadras, tudo jogado, abandonado, sem promoção nenhuma. Então, está previsto lá no nosso plano de contratação de profissionais, de educação física, profissionais da área da saúde, para criar um ambiente de práticas saudáveis, porque aí nós vamos deixar de gastar muito dinheiro na saúde. Os dados da ONU e do próprio Ministério é que para cada R$4 investido em saneamento, né, aliás, é o inverso, né, para cada então, esse dado ele é real. Agora, pensa em atividades saudáveis também, que custa bem menos de que manter um leito com uma pessoa doente ali. Aí tem outras coisas também que levam muita gente para a porta do hospital. Violência excessiva, o trânsito louco, que é muita gente se acidentando, lotando as UTIs. Essas coisinhas que podem ser resolvidas com trabalho educativo a partir das escolas, das comunidades. A mobilidade urbana Tudo isso está ligado à saúde, indiretamente. Então, a nossa visão de saúde é muito além de um hospital, do médico, daquela coisa. Ali é enxugar gelo, né? É para essa profundidade que a gente quer levar o debate. A gente já está aqui com quase 52 minutos, né, de conversa. Boa conversa boa. A gente nem Mas vamos aqui agora chegar um pouco na questão do contexto político partidário. A gente já está cometendo com vocês a gafe que a gente tem visto com vários, mas é culpa dos candidatos. Ainda não saiu nada sobre o partido de vocês, nem o número de vocês. Na televisão? Não, aqui. É verdade, o cara né? falando, vamos pedir voto aí, mas esse aqui é o David Hall, candidato a governador do Agi. O número dele é Agi? 36. Agi, tá? Não é uma sigla, é um nome mesmo, do verbo de agir mesmo, né? De ação, né? É isso. E esse 36? 36. 36, é fácil de decorar, 36. E esse aqui é o Dimas Sanda, o nosso candidato ao Senado Federal. E o número dele é um número bem... É Senado Federal? Eu achava que era senador. Não, é senador. É o Senado. Senado Federal, perdão, dei uma viajada aqui agora. É só vocês lembrarem da nossa BR, 364. 364 é o número. É uma das principais bandeiras do meu mandato. É um absurdo que a nossa BR, com 3 senadores da República, com um presidente que foi o Acre, que foi o estado que mais deu voto ao Bolsonaro, e a nossa BR está abandonada, jogada às catitas. A principal via estruturante, fundamental para a nossa economia, está nessa situação, né? Então, você da engenharia sabe aí que tem muita coisa que precisa ser feita pela BR e não está sendo feita. Eu, no Senado, pode ter certeza que eu vou votar diuturnamente para a gente resolver esse problema nos primeiros 2 anos do nosso mandato, porque o primeiro ano tem uma série de coisas que foram planejadas pelo governo anterior. Sim. Então, tem lá o PPA, que todo mundo que é da gestão sabe como é que funciona. Mas no segundo ano a gente quer resolver esse problema. E tem coisa mais ousada do que a BR para fazer. Está lá no nosso plano. Então vamos aqui, candidato. Assim, dar só uma pincelada, daqui a pouco, né, já que tem que já se despedir. A gente, servidores públicos, nós passamos agora por um momento aí frustrante, né? Ficamos 3 anos ouvindo que via. Alguém outro dia brincou, né? Que quando se fala assim que vai vir uma surpresa, todo mundo pensa que uma surpresa é uma coisa boa, né? Pode ser uma coisa ruim. Mas a gente sabe que os partidos políticos, né? Eles têm conseguido há décadas o loteamento da gestão pública. Como é que o Agi vai negociar né, a sua gestão? Porque hoje 6%
da folha de pagamento é para pagar primeiro escalão e SEX. É verdade. E a gente, servidor público, né, acaba vendo, né? Interessante, cara, essas conversas, porque outro dia era um empresário aqui e ele falou, não, que servidor público também tem muito que encolhe a mão e tal, cruza os braços, parará, e aí a coisa não acontece. Aí eu falei, vamos lá, o senhor é empresário, quantos anos o senhor troca os seus principais executivos? Não, só quando o cara pede. Pois é, como é que vai dar certo a gestão? Quando dura 4 anos, troca de 4 em 4. É uma estabilidade permanente. Né? Então, pô, a gestão pública, e isso por quê? Por conta das indicações, por conta da... Eu acho que é um mito, é uma mentira a história da... Tem que ter governabilidade, porque por isso que se distribui cargos, senão na Assembleia não aprova. Como que o agir pensa isso, cara? Dá para aliviar a mão? Olha, Deixa servidor público, cara, que tem história, é qualificado, tem vontade, é pago já para aquilo. Pô, fazer essa gestão, é possível ou não? Então, vamos lá. Olha, governabilidade tem que ter. Agora, qual governabilidade? A governabilidade que nós estamos vivenciando, e não é de agora, é de governos passados, é a governabilidade da degradação perversa, que é o loteamento de cargos públicos. O toma lá da cá, né? Eu te apoio o projeto, aprovo o projeto, mas em troca você coloca, né, os meus para trabalharem na máquina pública do Estado. E essas indicações, elas nunca são técnicas, elas são sempre políticas, exclusivamente políticas, né? Isso é muito ruim. Veja, esse ano já houve troca de secretarias. A gente passou 4 anos e não é a cada 4 anos, não. Esse, excepcionalmente, cada semestre. Menos de um ano houve trocas aí. O setor da agricultura é um exemplo, né? E não funciona as coisas desse jeito, com essas trocas. A gente tem um compromisso firmado com você, eleitor, de que a gente vai valorizar a prata da casa, vamos valorizar os servidores de carreira. A gente precisa, sim, ter um percentual mínimo, dá para enxugar mais a máquina pública, né? Foi feita uma reforma administrativa, mas logo em seguida já tirou-se 10 para colocar 5, ganhando aquilo que os 10 ganhavam. Então é uma troca assim meio que no final das contas não trocou foi nada, né? Então, o que a gente está pretendendo é, de fato, cortar na própria carne para aquilo que realmente não está funcionando, mas, em compensação, a gente precisa ter uma máquina, uma administração pública, mas valorizando quem realmente entende do assunto, quem tem expertise, né? Os servidores de carreira, os servidores públicos que já estão lá. Só um adendo aqui. Quando as pessoas perguntam com quem que nós vamos atuar no governo, eu sempre respondo, a nossa equipe já está no governo. São pessoas que estudaram, muitas vezes a vida toda, passaram no concurso, mostraram que têm capacidade técnica, muitas vezes dominam muito mais aquela área de política pública, o conteúdo daquela secretaria, do que um ET, que muitas vezes vem porque é parente de um político, é indicado não sei quem, é filiado a um partido. E é isso. Então, acredita, nós queremos governar o Acre com quem já está nas secretarias, com quem tem capacidade técnica e política também, porque é uma contradição até meio burro, né, dizer que porque o cara é o servidor público ele não tem capacidade política. Que é isso, gente? Quem foi que disse isso, né? Eu acho que é o inverso. Tem muita gente que tem muito mais capacidade política, comprometimento, porque é o órgão dele, é a casa dele, que ele vai passar aí muitas vezes 10, 20, 30 anos, e com certeza ele vai querer dar o melhor para que aquele órgão tenha sucesso nas políticas que ele implementa. Aquele que muitas vezes vem de comissionado está ali de passagem, né? E todo mundo que é servidor da casa sabe disso, do que eu estou falando. Então é isso, a gente defende a valorização do servidor local. Nem sempre vai ser possível, mas na maioria dos casos, sim. A gente vai governar com os melhores, independentemente de ideologia, de esquerda, de direita. É mais fácil o servidor ir para um partido e se transformar no político do que o inverso. Perfeito. Vamos para as considerações finais. O Kaique, quando ele começa... Tá. Olha aí, ó. Tá vendo aí a juventude aí, lembrando aqui das pautas culturais, né? Bem lembrado. As questões aí que sempre olha, o Acre, polariza e polemiza, né? O Acre já faz um bom tempo que não tem mais aquela efervescência cultural. Acho que, se eu não me engano, isso foi na época do Binho, né? Já tem algum tempo aí que a gente não vê mais os shows, né? Aquela, sabe, os eventos,
Isso é muito ruim, porque a cultura ela também está ligada a outras áreas, né? Como a própria, por exemplo, só para dar um exemplo, né? Eu participei, isso foi na época do Angelim, quando ele era prefeito da capital, né, de um programa chamado ProJovem Adolescente, que era um curso de formação para os jovens estudantes aí entre 16 a 18 anos, e dentro dessa formação havia inúmeros eventos culturais, inúmeras atividades culturais que a gente levava esses jovens, sabe, para ele conhecer uma nova realidade, um novo mundo e mudar a perspectiva. Esses jovens eram de periferias, de áreas perigosas, que ali pelo contexto, né, eles possivelmente poderiam se tornar criminosos, né? Mas graças à cultura eles mudaram de realidade, sabe? E a gente está com projetos aí de fanfarra, de escolinha de futebol, uma série de projetos para dar essa movimentação. Vi a questão de quadrilha, né, nos bairros. Pois é, olha só, a gente vê a cultura não só como a própria palavra já define, né? A cultura como algo mais amplo, mas a cultura ela é inclusiva do ponto de vista social, ela é profissionalizante, ela pode trazer muitos ativos que muitas vezes as pessoas não olham. Eu sou músico, né? Eu sou dessa área. Então, a gente está aí com a previsão de trazer de volta o Festival Acreano da Canção Funk. Inclusive, eu já participei com músicas autorais. De trazer de volta o Festival Estudantil da Canção. De apoiar os festivais nos municípios. De trazer de volta o Festival de Bandas e Fanfarras, que era um negócio lindo, que foi enfraquecido ao longo do tempo. De trazer de volta os festivais de teatro, que rodavam o estado circuito. Tem uma previsão da gente dobrar o orçamento para a Lei de Incentivo à Cultura, mas tem um outro projeto que está no nosso plano que chama Mais Inclusão. A ideia é a gente levar para as comunidades, a partir dos bairros, incentivar a criação de grupo de teatro, de dança, de música. Tem a parte esportiva, que são as escolinhas de futebol. Eu acredito que, imaginando assim, que se todo bairro tivesse esses vários núcleos, né, tanto ligado à cultura quanto ligado ao esporte, a formação para a cidadania também, que é um eixo forte, o incentivo ao associativismo, ao protagonismo e tal, a gente consegue criar dentro das comunidades uma presença do Estado como alternativa positiva, né, oferecendo esse conjunto de ações com profissionais contratados, com monitores. Eu sei que o pessoal da cultura tinha um projeto que o Angelim fazia, que era o Clube do Talento. Eu não sei se vocês lembram aí. Mas o Clube do Talento era justamente cuidar dessa primeira infância aí. E muita gente da área da cultura tinha bolsa e trabalhava, acabaram. Aquelas coisas que são boas, parece que o pessoal tem raiva, né? Vou acabar porque foi fulano que fez, então não é legal, não. A gente quer pegar tudo isso que é bom, que foi legal, que foi positivo, e resgatar e potencializar, botar mais dinheiro, contratar mais equipe, porque eu tenho certeza que no médio prazo, com essas políticas todas, né, com o nosso programa de educação profissional, que prevê a abertura de 150 mil vagas em 4 anos no Estado, para jovens e para adultos também, com um programa mais inclusão dentro das comunidades, com um programa de bolsa para 1.000 jovens, inclusive é um comprometimento meu de botar recurso da emenda, e eu posso fazer porque eu tenho mais de 60 milhões se eu for senador, e eu vou colocar, para colocar os nossos jovens de volta no percurso formativo positivo e a gente fazer um contraponto, né? Quando a gente fala de segurança pública, eu sempre falo, cara, a gente pode... O pessoal fala, tem que cuidar da fronteira. Eu digo que não adianta. Porque nem os americanos conseguem impedir que as pessoas entrem lá no país dele, que é a maior potência bélica do mundo, que tem muro. O que a gente precisa fazer para combater a criminalidade, o tráfico de droga, é diminuir a quantidade de mão de obra barata, que é o que a gente tem hoje nos nossos bairros. O Estado ausente, não tem atividade esportiva, não tem atividade cultural. Um monte de gente aqui no Acre, pessoas fantásticas da área da cultura que poderia estar contribuindo com o Estado e que não está porque não tem um aporte mínimo do Estado. Então, é fazer o contraponto, levar essa efervescência cultural, esportiva e de formação para as comunidades, que em médio prazo a gente vai conseguir reverter essa situação caótica. Nos últimos 7 anos morreram no Acre mais de 1.000 jovens. Então, é o nosso futuro e o nosso presente indo para o buraco muito antes da hora, né? E é lamentável e é triste. Esses jovenzinhos mesmo, né? Muitos adolescentes. Então, meus amigos, candidatos, chegamos para as considerações finais. Fiquem à vontade, espero que o espaço tenha servido para que vocês, né, tenham usufruído da melhor forma, nossos eleitores conheçam. Vocês são os primeiros, né? Estamos estreando aqui, né? Candidato a governo e Senado. O podcast, já tivemos a visita aqui da candidata Mara, né? E do candidato Petecão. Mas foi mais uma conversa
Aí estamos esperando que eles venham pro podcast, que aí dá mais tempo, né, para conversa. Então, fiquem à vontade aí para as considerações finais. A gente agradece, viu? Falar do que o David, porque o pessoal que está em casa deve estar perguntando, pô, quem são os meninos, né? Quem é esse Dimas, quem é esse David? As pessoas não nos conhecem. 80% da população do Acre não nos conhece ainda. Nós somos a dupla de candidatos majoritários que não tem tempo na TV, que não tem quase nenhum recurso. Eu, particularmente, sou o candidato ao Senado que dispensou o uso de recurso público. Eu sempre fui contra isso e estou mantendo meu posicionamento. A gente precisa descobrir uma nova forma de financiar a campanha política. Não dá para tirar dinheiro da educação, da infraestrutura, para dar para dinheiro para política jogar papel no meio da rua. 6,8 bilhões, é muito dinheiro, né? no quase momento o que o Acre arrecada no ano inteiro. Exatamente. Né? No momento que o país vive uma crise de profundo desemprego, um caos total, a gente faz esse tipo de coisa, né? Eu sou o único candidato também que não usa material impresso. Quero provar que dá para fazer campanha de forma mais inteligente, mais econômica. A comunicação está aí. Nós fazemos campanha basicamente usando esses espaços aqui, de forma democrática, usando os espaços que a mídia tradicional nos permite e utilizando a internet. Então, assim está a nossa campanha, né? A gente está pontuando, crescendo rápido nas pesquisas, porque a gente começou a falar agora, as pessoas estão nos colocando no radar e olhando, pô, talvez esse Dimas aí possa ser um bom senador para o Acre. É um moleque que tem umas ideias legais. Os meninos têm algum projeto. Eles estão olhando o Acre daqui a 15, 20, né? Então, tem muitas possibilidades e eu quero convidar você para conhecer as nossas 47 supermetas. Nós falamos aqui de algumas, tá? Visite o site Divulga Cande, é o site do TRE e do TSE, e lá tem o nosso plano de governo. Ou então deixa aí embaixo aí, ó, eu queria ver o plano de governo de vocês que a gente manda pelo WhatsApp. E é isso, queria te agradecer, né? E a equipe do Senge aqui, a equipe que está aqui na técnica, por mais esse espaço. Sei que a gente está feliz, está animado e vamos, porque tem 30 dias para a gente virar o jogo. Pronto. Agora, deixa eu me despedir. A gente está numa luta aqui de Davi contra Golias. A gente está lutando contra grandes estruturas, contra políticos de carreira. Mas a gente está fazendo isso assim com muita disposição, com muita garra, com muita coragem, sem nos sentir inferiores. Eu acho que está na hora. A gente tem 7 candidatos ao governo, mas a gente tem 3 opções. A gente pode continuar do jeito que está, quem estiver achando bom. Eu, particularmente, não estou. A gente pode mudar para pior, e tem algumas opções aí que mostram isso. Ou a gente pode mudar para melhor. Nós somos essa opção. Então, se você, de repente, se sentir tocado pelo que a gente falou, se você está aqui na nossa pele, se você não mora no IP, não tem segurança privada, se você usa a UPA, se você já frequentou escola pública ou seus filhos frequentam escola pública, então você é mais parecido com a gente. Dos candidatos ao governo e ao Senado, mais parecido com você talvez seja a gente. Então está na hora de a gente colocar a gente como a gente, para nos representar verdadeiramente. Gente que realmente sabe o que é ralar, sabe? Sabe o que é ter que ir para a rua, para a batalha, para conquistar com muito suor o pão de cada dia. E não é fácil, a gente sabe disso, a gente está... Pós-pandemia, a miséria veio, a pobreza veio e o nosso Estado está nessa situação. A gente está aqui fazendo a discussão de gente grande, sabe? Propostas ousadas, mas perfeitamente possíveis de serem colocadas em prática. E essa é a grande oportunidade. No dia 2 de outubro, você vai decidir o futuro do seu Estado e pode ser o futuro dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos. A gente pode começar a fazer algo diferente e grandioso daqui para frente. Mas para isso eu preciso que você vote 36 para governo do Estado do Acre, 36 para deputado federal, 36 para deputado estadual e 364 para o Senado Federal. Muito obrigado, fiquem todos com Deus, um forte abraço e a gente se vê por aí. Vai lá nas nossas redes sociais, o David Hall 36, no Facebook, no Instagram, e a gente conversa, a gente pode bater um papo. E sou eu mesmo que falo nas redes sociais. Pronto, então aqui fica também nosso clamor a Deus pela vida de vocês, que o Senhor venha protegê-los, vocês e principalmente, né, a família de vocês, né? Essa é uma empreitada aí arriscadíssima, então que vocês possam entrar nela, né, e sair ileso, com aqueles que estão esperando vocês voltar para casa também
Ilhas. Bacana. Valeu. Obrigadão. Até a próxima. Dá aí, David. Valeu. Todos os dias, um grupo de profissionais encara um desafio do desenvolvimento. Trabalhando na produção e na infraestrutura, estes profissionais garantem qualidade de vida a você, cidadão acreano. O Sengiacre vem parabenizar a todos os engenheiros, arquitetos, médicos veterinários, zootecnistas, tecnólogos, geólogos e geógrafos por tornar possível o crescimento e desenvolvimento do estado do Acre. Uma homenagem a todos os profissionais que dão suas vidas pelo desenvolvimento do Acre. Sengiacre, produção e infraestrutura a serviço do desenvolvimento.